atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Quero dar as boas-vindas a todos vocês em mais uma edição do programa Verdade e Luz. Esta é a edição de número 32 do ano de 2024. Nessa edição, participaremos eu, Edgartão, o Márcio Roberto Lucas, a Marlene Gonçalves e o nosso editor Gilberto Silva, que dirige os trabalhos técnicos. Nós queremos agradecê-los mais uma vez pela sua audiência, pela sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, que, como todos já sabem, encontra-se disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, trazemos reflexiva mensagem intitulada No Ato de Julgar, encontrada no livro Reconforto, de autoria espiritual de Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. E dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nós apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de número 545 a 548, todas elas encontradas no livro 2º, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, no item de número 10, Os Espíritos durante os Combates. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição de número 143, intitulada Acorda e Ajuda. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro de Valdo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saegusa, estamos no capítulo que trata sobre mortes prematuras, no item Mortes Indesejadas. Nós agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E em nosso editorial, nós trazemos uma mensagem do benfeitor espiritual Emmanuel, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, encontrada no capítulo 16 do livro Reconforto, intitulada No Ato de Julgar.
Não prescindas do amor que devemos a todas as coisas e a todas as criaturas, para que não te falte luz ao entendimento. Analisando os desequilíbrios do mundo, reflete na infinita bondade que assegura a trajetória da Terra no caminho dos astros e reconhecerás que toda desarmonia é superficial e aparente. Observando os conflitos da humanidade, relaciona os sacrifícios daqueles que te abriram o sulco luminoso do progresso aos próprios passos e, inventariando-lhes as lágrimas anônimas, aperfeiçoarás com teu esforço a estrada para aqueles que te sucederão no futuro. Apreciando os erros de alguém, medita nos ideais e nas esperanças superiores que de certo lhe povoaram o coração, e compreenderás que outro comportamento talvez lhe assinalasse a jornada se possuísse oportunidades iguais às tuas. Diante daqueles que os tribunais humanos classificam à conta de delinquentes, pensa nas comovedoras aspirações das mães que lhes afagaram o berço e com paixão imensa nascerá de tua alma, ensinando-te a auxiliar ao invés de ferir. Longo e alcantilado é o trilho da evolução. Compadece-te de todos aqueles que voltaram à estaca de início para recomeçar o caminho a pés sangrentos. No entanto, além da piedade, oferece-lhes braços compreensivos e diligentes, porque amanhã será talvez o teu dia de cansaço e tristeza, desencanto e de ilusão e desilusão, quando reclamarás igualmente o concurso de mãos fraternas a te refazer as energias ou a te recomporem os membros desconjuntados. Sobretudo, não condenes nem amaldiçoes, em circunstância alguma, porque o Cristo de Deus ainda não desesperou de nossas fraquezas e hoje, tanto quanto ontem, procura com amor e paciência libertar-nos a visão da trave do egoísmo e da crueldade, da indiferença e da ignorância, para que com ele venhamos a cooperar na sustentação da segurança e da paz. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Iniciando agora, amigos e amigas, nesse nosso programa de número 32, o estudo do Livro dos Espíritos. Para esse estudo, como vocês já sabem, nós dirigimos a pergunta aos nossos amigos aqui presentes na bancada, que trazem as respostas assinaladas pelos espíritos superiores e fazem, após isso, os seus próprios comentários e reflexões em torno do assunto. As perguntas de hoje serão aquelas compreendidas entre o número 545 a 548, encontrada no segundo livro do Livro dos Espíritos, O Mundo Espírita ou O Mundo dos Espíritos, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos do Mundo Corpóreo, no item 10, Os Espíritos durante os Combates. E nessa primeira pergunta, de número 545, Kardec dirige esse questionamento da seguinte maneira: o general pode, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de dupla vista, uma visão intuitiva que lhe mostre por antecipação o resultado dos seus planos? Nosso amigo Márcio trará a resposta e os comentários. E os espíritos responderam a Kardec: é frequentemente o que acontece com o homem de gênio.
é o que ele chama inspiração e lhe permite agir como uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e se servem das faculdades de que ele é dotado. Como já vimos até agora, os dois mundos vivem em constante contato, né? É o que estamos estudando, inclusive, a influência dos espíritos. E que essa influência acontece pela afinidade de pensamentos, cabendo ao influenciado aceitar ou não o pensamento sugerido após passar pelo seu crivo racional, né? Ele decide, por mais que seja sugestionado, se vai executar ou não, né, aquela influência de pensamentos. Então, nós vemos que o mesmo acontece nas guerras, onde todos os líderes envolvidos são influenciados por espíritos que comungam do mesmo pensamento que eles. E nesse caso, trazendo para a reflexão se ser ou não espírita atrapalha, isso não impede a influência. Porque a mediunidade, como aqui foi sugerido da dupla vista, né, ou qualquer outra, a mediunidade ela é inerente ao homem, seja ele um general ou um soldado. Mas, como tudo, né, que temos, a guerra também não acontece sem a permissão de Deus, por mais que o homem queira dominar os territórios. E ele pode interrompê-la quando o objetivo for atingido, ou o líder que foi instruído para chegar ao objetivo, que seria aquele que, porque Deus deixou a guerra acontecer, se esse líder mudar os planos e passar a se guiar pelo seu egoísmo ou orgulho. Como exemplo disso que falamos, nós temos Napoleão, que liderou com toda a influência e tudo que era necessário, né, ele fez para que o objetivo fosse atingido, ele liderou para que essa ideia, né, na época de liberdade, igualdade e fraternidade, se instalasse e fizesse a humanidade progredir. Porém, quando passou a ser guiado pelo seu egoísmo, esse mesmo egoísmo fez se perder e se tornar um carrasco, levando-o à derrota. O objetivo foi atingido. E o que estava, desta vez, obstruindo o progresso deste mundo de provas e expiações, foi novamente removido. Para termos uma ideia, na Revista Espírita de julho de 1859, Kardec coloca um diálogo que ele teve com dois espíritos desencarnados da recente guerra, e que nos esclareceram tudo isso que aqui estamos estudando. E ele pergunta assim, trazendo poucas perguntas aqui que foram feitas, né? Ele pergunta assim a um dos espíritos: uma tempestade violenta desabou no fim da Batalha de Solferino. Foi uma circunstância fortuita ou por um desígnio providencial? E o Espírito respondeu: toda circunstância fortuita resulta da vontade de Deus. E ele continua: essa tempestade tinha um objetivo? Qual seria? Sim, por certo, fazer cessar o combate. E ele continuou a instigar o espírito. Foi provocado no interesse de uma das partes beligerantes? Qual? Ele diz: sim, sobretudo para os nossos inimigos. E pergunta de novo: por que isso? Poderias explicar mais claramente? Ele diz: perguntai-me por quê? Acaso ignorais que sem essa tempestade nossa artilharia não teria deixado escapar um só austríaco? E ele continua: se tal tempestade foi provocada, deve ter sido agentes. Quem eram esses agentes? Imagina, tentando investigar se foram espíritos, né? Ele diz: é a eletricidade. É o agente material. Mas, continua Kardec, mas haverá espíritos que tenham por tarefa conduzir os elementos? E ele diz: não, a vontade de Deus é suficiente. Ele não necessita de ajudantes tão elementares. Acreditai que chegará o dia em que essa guerra chegará, será impossível e inútil? Ainda instiga Kardec. Sim, não tenho dúvida. E posso dizer que esse momento não está longe, quanto pensais, embora não vos possa dar esperança de o que vereis. Veja, esse diálogo com esses dois espíritos esclarece exatamente tudo isso que estamos falando, sobre as influências e a vontade de Deus. Ela acontece porque Deus permite e tem um objetivo, e ele pode cessá-la quando ele julgar necessário que o objetivo foi atendido. Então, tudo o que acontece tem esse objetivo divino em fazer o homem retirar o obstáculo que impede o progresso. No caso das guerras, elas serão menos frequentes à medida que o homem evolui e vê que todos nós somos iguais, ou seja, à medida que seu orgulho diminua e ele evolua. Edgar.
Muito bem, Márcio, obrigado pelas suas observações, pela sua reflexão proposta, sobretudo trazendo ainda importante consideração encontrada na Revista Espírita, que, aliás, amigos e amigas, é uma fonte de estudo que nós não podemos desprezar. Lembremos disso, né? Bem, vamos agora à próxima questão, a de número 546. A nossa amiga Marlene, que trará a resposta dos espíritos e também as suas considerações. Pergunta Kardec aos espíritos reveladores: no tumulto do combate, o que acontece aos espíritos dos que sucumbem? Ainda se interessam pela luta após a morte? Marlene. Os espíritos respondem então. Alguns continuam a se interessar, outros se afastam. E logo na sequência, Kardec traz um comentário. Ele diz o seguinte: nos combates acontece o mesmo que se verifica em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreso e, como aturdido, não acreditando que está morto. Parece-lhe ainda tomar parte na ação. Não é senão pouco a pouco que compreende a realidade. Então, olhando aí para as respostas dos espíritos e o comentário de Kardec, a gente pode claramente destacar 2 pontos. Primeira coisa é sobre a morte daquele que sucumbiu, né? Nessa primeira pergunta, o que acontece logo depois que ele sucumbe, se interessaria ou não? Então, vamos lembrar que depois da morte, o que acontece? Há uma perturbação, e que é própria na mudança desse estado, né, ao desencarnar, né? Essa dificuldade, essa perturbação que é própria, dificulta o entendimento de que ele não está mais nessa vida, o que está acontecendo. Então, enquanto ele acha que está vivo, e em geral acontece isso, né? É difícil ter essa consciência, aí ele pode achar nessa situação que ele continua com a tua tarefa, ele nem se percebeu ainda como desencarnado, né? Então, estando ele nesse combate, pode ocorrer dele estar desencarnado e essa perturbação e tudo isso, de alguma maneira, essa dificuldade de se perceber a sua real situação pode conduzir a acreditar que deve continuar lutando. Mas vamos pensar no segundo ponto, que também nos traz essa questão. Esse interesse pela luta, por continuar lutando na guerra, vai depender muito do tanto que ele estava envolvido naquela situação. Então, retomando aqui um pouco a fala do Márcio, o que a gente já viu no programa passado, a gente se lembra que há muitos espíritos envolvidos também nesses combates, espíritos que estão presentes nos campos de batalha, cada um ajudando aí a defesa na sua posição, dependendo do quanto ele se envolve, dependendo da própria condição espiritual, e muitos espíritos, inclusive, querendo atrapalhar, né, trazendo mais discórdias entre os homens. Então, isso, a presença do espírito na luta, nas batalhas, isso é comum e pode acontecer mesmo. Então, o que acontece com esse espírito naquele momento que ele desencarna vai depender muito dessa condição espiritual, do tanto de perturbação que ele vai sentir, o quanto tempo que ele vai levar para tomar essa consciência, e o quanto que ele estava preso àquela situação, né? O quanto que ele tinha ligação com o combate, com aquilo que eles estão vivendo, e isso com certeza vai afetá-lo muito nessa decisão que ele vai tomar, se fica no campo, se vai embora, né? Se toma consciência, se percebe com mais claramente o que está acontecendo à sua volta e acaba se afastando. Então, depende muito da condição espiritual do espírito, tanto a perturbação que ele passa, quanto a decisão que ele vai ter. Não é, como que a gente já viu, não é difícil, não é impossível, e muito provavelmente muitos espíritos continuam muito tempo nessa situação, né? Como também não é possível que eles se afastem, não é impossível que eles se afastem, buscando uma situação melhor, uma situação de apoio, né? De outros olhares, de outros caminhos para ele percorrer após essa situação. Edgar. Muito bem, Marlene, obrigado pelas suas considerações, agradeço a sua gentileza, agradeço também ao Márcio. E nós agora, amigos e amigas, vamos a um rápido intervalo, retornando depois ao segundo bloco desse estudo de O Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Retornando então ao estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos aqui estudando as questões de número 545 a 548. No bloco anterior, nós vimos a 545 e 546. Nós vamos verificar agora essas outras questões. Nós estamos, então, estudando o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, no item número 10, os espíritos durante os combates. Eu já trago a questão 547, onde Kardec indaga os espíritos reveladores da seguinte maneira: os espíritos que se combatiam quando vivos, após a morte se reconhecem como inimigos e continuam ainda excitados uns contra os outros? Márcio, por gentileza. E a resposta dos espíritos da Kardec foi: nesses momentos, o espírito jamais se mostra calmo. No primeiro instante, ele ainda pode odiar ao seu inimigo e mesmo o perseguir. Mas quando as ideias se lhe acalmarem, verá que a sua animosidade não tem razão de ser. Não obstante, poderá ainda conservar resquícios maiores ou menores, de acordo com o seu caráter. Bom, e Kardec elabora aqui mais uma questão, a 547A, dentro desse tema que o Márcio vai desenvolver, perguntando: houve ainda o fragor da batalha? E responde aos espíritos: sim, perfeitamente. Essa pergunta vem exatamente na sequência do que a Marlene estava aqui nos respondendo, ou seja, a resposta também é no mesmo raciocínio, né? Como vimos e já estudamos, a Marlene já falou, e nós já estudamos aqui nas questões 163 e as seguintes, né, que essa perturbação, como a própria resposta dos espíritos diz que ela continua, né, ela pode durar maior ou menor tempo, né, de acordo com a consciência do espírito em relação à vida futura. Então, como ainda o espírito ouve, fala e vê, ele imagina estar encarnado ainda, ele ainda tem as sensações que tinha no corpo físico. Então, por causa disso, ele prossegue, no caso, aqui citado na pergunta, a enfrentar os soldados em um campo de batalha até que chegue ao total desprendimento de seu perispírito, né, que ele adquire a consciência de si mesmo e recobra, logicamente, essa própria consciência. Então, após essa tomada, então, de consciência, já citada pela Marlene, aqui nós estamos falando, o espírito, então, começa a exprimir um sentimento de horror às mortes das batalhas, porque ele toma consciência de si. E, aliás, esse horror mesmo que ele já tinha enquanto encarnado, porém, como ele era um soldado, por muitas vezes ele foi educado a reprimir, como um ato indigno de soldado, a esse horror às batalhas. Então, como soldado, ele, mesmo tendo boas intenções, ele era obrigado a matar. Então, chegando nesse ponto da consciência de si mesmo, ele toma horror àquilo, e depois, quando tem a oportunidade de ver novamente aquelas batalhas ou outras, ele torna com um pensamento diferente, após ele tomar a consciência de si mesmo. Não mais ali batalhando e prejudicando, mas procurando influenciar de forma positiva que a batalha é um erro. Edgar. Muito bem, Márcio, obrigado, viu? Complementando naturalmente a questão anterior trazida também pela Marlene. Amigos, vamos à questão 548, que será dirigida às reflexões da nossa amiga Marlene Gonçalves. E Kardec elabora essa indagação da seguinte maneira: o espírito que assiste friamente a um combate como espectador testemunha a separação entre a alma e o corpo? E como esse fenômeno se apresenta a ele? Os espíritos respondem então:
Há poucas mortes instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo foi mortalmente ferido não tem consciência disso no mesmo instante. Quando começa a retomar a consciência, é que se pode distinguir o espírito a mover-se ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a vista do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Toda a vida tendo sido transportada para o espírito, somente ele chama a atenção e é com ele que o espectador conversa ou a quem dá ordens. Então, aqui a gente precisa relembrar aqui aquela questão 155 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre a separação da alma do corpo. Bem brevemente, né, que isso já foi visto, mas lembrando o que acontece quando separa a alma do corpo. E os espíritos respondem para Kardec o seguinte: rompendo-se os laços que retêm a alma, ela se desprende. E aí, gradualmente, tanto que Kardec vai dizer que o estado de vida e de morte se confundem nesse momento, porque esse desprendimento da alma do corpo é muito lento, né? Ocorre pouco a pouco, e os espíritos dizem ainda: os laços se desatam, não se quebram, então não é uma ruptura, né, instantânea. E aí significa que existe uma lentidão, mas claro, Kardec vai dizer também, essa lentidão é variável, claro, depende do indivíduo, mas não é algo que é imediato. Pois bem, então a gente imagina que numa situação dessa, no combate, alguém caiu, né, mortalmente ali, ele tem aquele tempo para ele tomar consciência, para poder esse desligamento, isso não é logo de imediato, como a gente já viu aqui. E aquele espírito que Kardec pergunta ali, né, que assiste friamente o combate, se ele está vendo isso acontecer, ora, se ele está ali assistindo aquilo, ele já está ambientado no mundo espiritual, ele já tem essa consciência que está desencarnado, ele já tem essa consciência de onde ele está. E aí, para ele, o corpo também nada representa, é como um objeto, uma pedra, né? Não faz sentido você conversar com esse corpo que está ali morto, né? E o que vai acontecer é justamente isso, porque a vida vai estar com quem? Com o espírito daquele que caiu ali em combate. É esse espírito em que ele vai se dirigir, vai conversar, ele percebe isso de uma maneira muito natural. Então, não é aquele impacto, porque ele está acostumado, ele é espírito, ele está vendo. Então, o que vai acontecer, muito provavelmente, é isso, que ele se dirija ao espírito que está ali. Isso é interessante, Kardec, fazer essa pergunta, porque ele está fazendo do ponto de vista da gente aqui encarnado, né, que essa preocupação com o corpo, com o que está acontecendo. E aí, claro, ele vai responder do ponto de vista do espírito. Isso aí para ele é natural. Ele está vendo muito claramente o que se passa. Então, muito naturalmente, ele vai buscar e vai entrar em contato ali com o espírito, que a vida está nele, é claro, e o corpo nada mais é do que o que restou ali, né, sem vida, inerte ali. Edgar. Obrigado, Marlene, pelas suas considerações a essa questão. Márcio, também agradeço a sua participação mais uma vez. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. E agora, amigos e amigas, nós vamos ao quadro Momento Evangélico. Esse quadro especialíssimo, ele traz considerações evangélicas encontradas no livro Fonte Viva, escrito por Emmanuel. Ele escreve esse livro com 180 lições e em cada uma delas extrai um versículo bíblico e a partir dele, como fonte de subsídio inicial, desenvolve ali o tema que lhe é próprio. E agora, a essa lição estudada de hoje, a de número 143, intitulada Acorda e Ajuda, Emmanuel dstaca um versículo do Evangelho de Mateus, o de número 22, encontrado no capítulo 8, em que Jesus vai afirmar, segundo a anotação do evangelista: segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos.
Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Trânsfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos decifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides, dificilmente permeáveis, dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na espera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos, desse modo, o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade. Mas, em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Muito bem, amigos, mais uma expressiva lição de Emmanuel numa passagem muito significativa de Jesus encontrada lá no Evangelho de Mateus. Lembrou-me aqui, Marlene e Márcio, aquela outra anotação paulina, onde Paulo de Tarso escreve na carta aos Efésios, lá no capítulo 5, ele vai dizer: Ei, tu que dormes, levanta dentre os mortos, que o Cristo te esclarecerá. Vede, pois, prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Bom, vejamos, Paulo de Tarso chama a atenção, nesse versículo que ele anota, ao momento de despertamento e esclarecimento proporcionado por esse despertar pelo Cristo, por Jesus. Aqui, Emmanuel destaca a mesma coisa. Parece, portanto, que a nossa consciência, digamos, algo ainda infantilizada, algo ainda imatura, algo talvez agrilhoada às questões do mundo, necessita de um despertamento para o vislumbre da glória espiritual. Marlene, eu queria te ouvir, por gentileza, trazendo algumas considerações nesse sentido, sobretudo, se possível, destacando essa referência emanuelina, onde ele também provoca o despertamento com o título lá, ele vai dizer acorda, né? A consciência adormecida. E ele complementa, ajuda, acorda e ajuda. Então, me parece que essas questões do serviço e do despertamento estão muito interligadas. Como você pode melhor tratar essas questões todas, Marlene, por favor? Quantos chamamentos a gente recebe, né, dessas mensagens e continuamente. Mas é isso mesmo, me chamou muita atenção, justamente o título, acorda e ajuda. E aí, ele vai dizer claramente nessa mensagem, o Emmanuel, ele diz, morto é alguém que se ausenta da vida. Né, explicando e desenhando para nós o que ele está querendo dizer quando ele diz acorda e ajuda. Né? O que é ausentar-se da vida? É ficar fechado em si mesmo, dentro dos seus interesses pessoais, egoístas, né, os seus prazeres materiais, enquanto a vida corre lá fora de nós. Então, não é à toa também que essa foi uma passagem comentada por Kardec, lá no capítulo 23, quando ele fala da estranha moral.
né? E quando Kardec explica essa passagem, né, deixar aos mortos, enterrar seus mortos, ele vai dizer justamente, não se preocupe com o corpo, pensa antes no espírito. E pensar no espírito tem a ver com isso, tem a ver com sair de nós mesmos, olhar para o outro, olhar para aquele que está do nosso lado, estender a mão, porque é só dessa maneira que nós vamos sair de nós mesmos, é quando a gente se dá conta do irmão que está do nosso lado e como a gente pode avançar. E é muito interessante que isso não é tão claro, parece, né? É preciso vir os espíritos e dar essa cutucada na gente, acorda, sai de dentro de si mesmo. E aí ele está dizendo, ó, não vamos engrossar aquelas fileiras dos mortos-vivos, né? Que apenas usufruem que a matéria está oferecendo, distanciando-nos daquela que é a verdadeira vida, que é a vida em que somos todos irmãos, que somos todos espíritos imortais, num processo evolutivo, e que estamos aqui reencarnando, né, nesse momento para aproveitar o que a vida está nos oferecendo de possibilidades de crescimento e de avançar. Enquanto eu ficar fechado em mim mesmo, isso não vai acontecer. Então, é justamente isso, acorda e ajuda. Esse é o caminho, Edgar. Márcio, quer trazer alguma eventual observação nesse sentido, amigo? Eu penso sempre assim, né? A gente acorda. E quem são esses que dormem, né? Se a gente analisar todas as passagens de Jesus, tem sempre um tipo que anda junto, que é a multidão. Já reparou que todas as passagens é a multidão. E a multidão a gente fala como um terceiro, nós somos nós, que andávamos e andamos até hoje, né, atrás de Jesus em busca de favores materiais, não se aprofundando nesse relacionamento com ele, atendendo esse convite, que nessa passagem ele diz, né, que ele entrou no barco e atravessou, né? Então, essa multidão somos nós. E esses que despertam, que acordam e ajudam, são aqueles que são tocados dentro da multidão, como em todas as passagens de Jesus até hoje, os corações tocados e seguem nesse barco com Jesus. Eu estava analisando toda a passagem, assim, né? E assim eu pensei, como acordar? Como atender esse chamado de Jesus? Como diz na passagem, vou confundir mortos com cadáveres? Jesus, em nenhum momento, proibiu de enterrar, né? O pai do rapaz, no caso, para poder segui-lo. Jesus apenas orientou que ele deve ir, como ele diz, porém tu vais e anuncias o reino de Deus, ou seja, desperta, não vá como os mortos, você vai como um vivo, desperta. E é só olharmos, então, em tudo e vermos, após o convite do Mestre para segui-los, se muitos de nós, penso eu, Edgar, nós vamos enterrar os nossos pais e não voltamos. Ou seja, se ainda estamos na multidão, mortos para a vida espiritual, porque Jesus, ao tempo inteiro de sua passagem, falou da vida, a importância da vida futura. E ao observarmos isso, precisamos lembrar que qualquer pessoa pode sepultar um corpo, nessa diferença entre morto e cadáver, e acumular bens. Porém, somente nós, penso eu, e é o que dá para extrair dessa lição de Jesus, podemos aceitar o convite, nos iluminarmos e fortalecermos nossos laços para com o Mestre, ou seja, seguir para com ele, enquanto vivos, acordar e ajudar. Sendo assim, observemos, então, em nossas atitudes, o que elegemos para a nossa atual existência. Aceitar o convite do Cristo, acordar e ajudar, né? Que é a proposta do texto e do ensinamento do Cristo, e acordar para a vida espiritual, ou acumular tesouros e enterrá-los no esquecimento dessa existência, permanecendo morto ainda em meio à multidão, como éramos na época de Jesus e somos ainda até hoje. É uma questão de opção. Acordar e ajudar, aceitando o convite do Cristo e seguir com ele, ou permanecer na multidão dizendo, vou enterrar meu pai. Muito bem, Márcio, excelente. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz.
cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem. Por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Nós vamos agora ao quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Temos nos debruçado em torno de um outro livro esse intitulado Divaldo Franco Responde. Trata-se do volume número 1, organizado por Cláudia Saegusa. E nós estamos no capítulo Mortes Prematuras e vamos estudar hoje o item Mortes Indesejadas. Lembremos que nesse livro uma pergunta é direcionada a Divaldo Franco, o médium baiano, e a partir daí ele desenvolve a resposta e nós também trazemos algumas considerações com os nossos amigos que participam conosco aqui. Então vamos aqui à pergunta dirigida a Divaldo Franco. Por que a morte é tão indesejada? E Divaldo Franco responde: porque a nossa cultura é ainda materialista. Sempre pensamos no bem viver. Estamos preocupados em amealhar recursos para gozar, preocupados com a velhice, com a doença, mas não com a imortalidade. E ele continua. Numa cultura espiritualista, realmente digna desse nome, a morte faz parte do cardápio da vida. Se diariamente nos preocuparmos que o momento chegará em que ela será libertadora da vida, teremos outra atitude. A notável psiquiatra suíça, naturalizada americana, doutora Elisabeth Kubler-Ross, que criou a chamada tanatologia, escreveu em um dos seus livros que a cultura americana é tão imediatista em torno da vida física que procura mascarar a morte, maquiando o desencarnado, utilizando de outros recursos para poder ocultar ou diminuir o impacto da morte. Lembremos rapidamente, eu quero fazer essa observação, tanatologia é o estudo científico sobre a morte, sobre suas causas e os fenômenos a ela, então, relacionados. Estudando longamente pacientes terminais, ela quebrou os tabus, demonstrando que a morte é o fim da organização biológica, mas não o fim da vida. Graças à tanatologia, foram criadas equipes de pessoas para acompanhar o paciente terminal e para dar assistência à família, lucidamente dando outro significado à morte e ao morrer. Quando nos recordamos de Jesus, aos 33 anos crucificado, mas falando de vida eterna e de ressurreição, conforme ele nos veio demonstrar, alegramo-nos porque constatamos que o fantasma da morte se dilui. A grande megera, a morte, cede então lugar a uma alvorada de imortalidade, porque morrer é uma bênção, principalmente quando cumprimos com os nossos deveres, já que a matéria se decompõe e degenera. E por melhores que sejam os recursos da estética, das cirurgias e da medicina em favor da sua preservação, chega um momento no qual o retorno é inevitável. Em face desta realidade, devemos diariamente pensar na morte como São Francisco pensava. Certo dia, quando capinava o jardim, Frei Leão lhe perguntou: meu pai, se você soubesse que iria morrer hoje, o que você faria? Suavemente, Francisco de Assis respondeu: eu continuaria capinando o meu jardim. Mais uma lição muito interessante também encontrada nesse livro de Divaldo Franco Responde, sobretudo trazendo um tema tão propriamente espírita, né? A questão da imortalidade. E essa questão da imortalidade é tão fundamental, como sabemos, que ela faz parte de um dos alicerces, um dos princípios estruturais do próprio Espiritismo, e aqui falando mais de uma maneira absolutamente doutrinária. Aliás, Fernando Duó, já desencarnado, escritor, estudioso
espírita cunhou a frase, né? O espiritismo matou a morte. E essa lição vem muito de encontro àquela agora mesmo estudada por nós com o momento evangélico, né? Eu acho que há aqui, e Márcio, eu queria te ouvir também nesse sentido, há aqui considerações muito oportunas trazidas por Divaldo Franco, que podem, inclusive, ampliar o nosso entendimento àquelas considerações também trazidas por vocês à lição 143 do livro Fonte Viva de Emmanuel, e especialmente a dificuldade que nós temos, e falo aqui nós como uma sociedade ocidental, em aceitar e em compreender a finitude da vida. Márcio, o que você pode trazer de elucidações, de aprofundamento a essa proposta reflexiva trazida e destacada por Divaldo Franco? Sim, inclusive eu vi nesse texto Divaldo nos já orientar desde o início o materialismo, né? Ele fala bem claro do materialismo. Então, pensando no materialismo e o porquê, né, nós tememos a morte, nós vemos que o medo da morte, ele se origina na própria vontade de viver, né? Que é inerente a qualquer ser. Então, por isso que quanto mais nesse sentido, devido a essa vontade, o homem se liga a essa necessidade de viver, penso eu que mais aumenta o temor à destruição do corpo, destruição do seu corpo como o fim de tudo, como realmente a morte que o mundo materialista nos coloca. E essa preocupação com a morte, normalmente ela é provocada, né, pelo também um secreto desejo que tem também na alma, né, que a alma tem, que ela vai sobreviver, mas como é apenas assim, uma vontade, um desejo que ela tem, não está totalmente esclarecida sobre a vida futura, isso causa medo, né? Esse medo da morte, trazendo o tema que eu estava pensando bem. E alimentando essa vaga noção, então, né, que a alma tem sobre a sua própria sobrevivência, o materialismo, como fala o próprio Divaldo citando ali, né, ele apresenta uma obcecada ideia de que o jovem, tudo que é jovem, é modelo de vida saudável, né, e que representa a eternidade nessa única existência, como se buscasse manter essa eterna juventude, porque aquilo é sinal de que nunca vai perecer. Colocando, então, o envelhecimento, Edgar, pensando, como decrepitude, né? Como decrepitude e resumo, em suma, da própria morte. Então, ele não quer envelhecer, ele busca sempre o padrão jovem de tudo, porque envelhecer significa morrer. E nesse sentido, né, que o mundo material nos traz, ele não permite que a morte seja uma experiência humana aceitável. Faz sempre o homem buscar a eterna juventude nessa única vida. Então, isso vai fazendo buscar, não temer a morte, mas procurando esquecer e fugir dela. Então, nessa busca, né, o materialismo em si, pensando no que Divaldo falou, não permite uma visão de futuro e nem de aprendizado com o passado. Vive naquele presente e sempre buscar, né, dessa juventude eterna, né, alimentando sempre que esse presente nunca vai se alterar, que ele vai ser eterno. Então, à medida que o homem compreende, então, melhor a vida futura, a preocupação com a morte vai diminuindo. E é isso que o Espiritismo trouxe de novo, né? A certeza da vida futura que Jesus já falava. E, consequentemente, o materialismo desaparece. E Jesus, que é o melhor exemplo de que não devemos nos preocupar com a morte, pois ela é natural e inerente a todo ser, ele nos deixa grande exemplo, como ele está, como é falado no texto, pensar Jesus na cruz, aos 33 anos. Ele ia morrer, ele estava ali ainda nos orientando e nos ensinando. Ele nos traz que nós devemos nos preocupar, então, com a vida futura, pois dessa existência, que aqui o materialismo coloca como vai ser eterna, nessa eterna busca de juventude, é somente uma passagem para seu reino que não é desse mundo. Então, nesse sentido, o exemplo também dado de Francisco de Assis, nesse texto, ele nos faz entender que a lição que o Mestre nos ensinou, que Jesus nos ensinou sobre obediência e resignação, também
aos desígnios de Deus para a vivência de cada dia, como é lá nos lírios do campo, né? Porque Deus vai prover tudo para ele viver, nos é bem verdadeira. Porque ali Francisco de Assis vai continuar como está, cumprindo o seu dever, porque naquela certeza de que Deus tudo proverá, que aquilo é apenas um instante. Então vivamos cada dia de nossa vida no cumprimento de nosso dever, como fala ali Francisco de Assis. E que dever que é esse? É de sermos úteis, trabalhar, né? Como o lírio trabalha, como a doutrina nos traz, ser útil é ser um trabalhador, né? Para que então, que quando a morte chegar, possamos estar tão tranquilos como esteve Jesus em seu momento de desencarne, como fala no texto. Isso foi perfeito mesmo. Eu acrescentaria não, destacaria o que já foi dito, mas a questão é o ponto de vista espiritual, né? Quando a gente conseguir realmente se apropriar dessa ideia, somos espíritos imortais, estamos aqui de passagem para a nossa evolução, todo o resto se resolve, né? Então, todas essas questões materialistas, essas questões da cultura mesmo, de como encarar a morte e tudo mais, vai ser visto de uma outra maneira, como disse aqui o nosso amigo Márcio. Então, a gente tem que trabalhar para isso fazer sentido, a gente tem que trabalhar para poder se desenvolver e desenvolver dentro de nós essa ideia, essa consciência do espírito imortal que nós somos. Tudo mais vem na sequência ali. Muito bem, amigos. Verdade e Luz. Bem, nós vamos agora, amigos e amigas, para o nosso encerramento, né, do programa 32 dessa edição do Verdade e Luz, desse ano de 2024. E, mais uma vez, nós queremos agradecer a sua participação e, é claro, também aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Eu quero agora convidar os amigos Marlene Gonçalves e Márcio Lucas para suas considerações finais. Marlene, por favor, amiga. Quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com vocês, Edgar, que conduziu o programa de hoje, Márcio, com quem dividi as reflexões, no momento aí de fraternidade, de aprendizado conjunto aí. Muito obrigada. Quero agradecer muito ao Gilberto pelo cuidado que tem conosco, com a parte técnica, direção técnica, e todos aqueles que nos ouvem e assistem, ajudando aí nos seguirmos confiantes nesse trabalho. Deixo aqui um abraço para os amigos que nos acompanharam nesse programa, esperando encontrá-los aí em outras oportunidades. Muito obrigada. Márcio, por favor, suas considerações finais, amigo. Ok, então, agradecendo aí, então, ao nosso anjo da guarda e o Gilberto, né, que fica a nossa retaguarda, a todos que estão aqui na bancada, o Edgar e a Marlene, né, pelo excelente programa que tivemos hoje de reflexões, como sempre foi todo o programa Verdade e Luz. Agradecer a todos que estão conosco, acompanhando o programa todas as vezes. Temos aqueles que nos acompanham sempre, independente de quem esteja, mas que vem buscar o conhecimento. Então é sinal que a doutrina está sendo divulgada. Agradecer a Deus por essa oportunidade, acima de tudo. E até a próxima. Bom, eu também estendo meus agradecimentos à participação dos amigos, da Marlene, do Márcio, a direção dos trabalhos técnicos com Gilberto Silva e a você, evidentemente, que nos assiste, que nos ouve, que participa desse programa e o faz acontecer, né? Graças a você e em função mesmo dessa sua participação que o programa acontece. E também, evidente, quero aproveitar a oportunidade convidando-os a todos para que continuem acessando, né, ouvindo, participando de toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, divulgando-a também para os familiares, para os amigos. Aquele que quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar
o nosso podcast, os nossos canais de comunicação nas redes sociais, podcast Web Rádio Verdade e Luz e também o nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe e que possamos nos reencontrar em outras oportunidades de estudo, de reflexão e trabalho. Beijo no coração e até muito breve, amigos e amigas. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.